No ar, Guardados da Memória. Hoje a gente conversa com um dos primeiros produtores de trigo da região e também um dos pioneiros da mecanização agrícola no município e que aos 90 anos ainda está ativo nas suas atividades agrícolas. Hoje conosco o senhor João Tropman Han. Roda a vinheta. Seu João, primeiramente, bom dia. Eu gostaria que o senhor me contasse um pouco da história dos seus pais, que é a história de muitos colonos que acabaram parando no Brasil, né? Sim. Como é que foi a vida deles até chegar aqui? A vida deles foi bastante dificultada, porque chegando aqui, em primeiro lugar, o idioma. Custou muito a entender o idioma brasileiro, né? Então havia grandes dificuldades para esses povos quando chegaram ao Brasil. E essa dificuldade já deve ter acontecido antes, quando esses alemães foram para a Rússia, né? Da mesma forma, deve ter sido a mesma, né? Eu sou herdeiro ou bisneto de imigrantes, porque meus avós partiram em determinada época para a Rússia, colonizado pela rainha Catarina. Catarina, ela era alemã, né? E então ela era alemã, né? Então levaram alemães para trabalhar em agricultura, principalmente na Sibéria, né? Na Sibéria, né? E de lá tiveram anos, custaram a se adaptarem ao sistema. E quando começou a melhorar, veio a decepção. Como eles eram herdeiros de alemães, foram repatriados na época para ser da Alemanha, para daí passado lá num estudo que houve, eu não sei bem o tempo, né? Passaram 6 meses na Alemanha e, inclusive, na Alemanha a mãe teve mais um herdeiro na época, né? Que era o José, que veio para o Brasil. Ele foi nascido na Alemanha, mas um mês antes de virem para o Brasil, né, no caso, né? E aqui chegando, né, desembarcaram em Porto Alegre, né? Primeiro Rio Grande, daqui até Porto Alegre, e dali depois foram levados para Santa Catarina, para o município de Chapecó, distrito de Chapecó. E eles não se fixaram lá, porque acabaram vindo para o Rio Grande do Sul. Então, no Chapecó, lá houve a dificuldade de adaptação lá também, né? Porque foram sitiados numa região que o pai esperava que fosse campo para poder trabalhar, mas situaram eles numa mata virgem. Isso aconteceu muito, né? As pessoas não tinham muita ideia do que tinha aqui. E ali não se davam, porque aquilo era habitado por índios ou outras pessoas, né? E ali, então, ele não se adaptou, ficou trabalhando contrariado, né? E não via possibilidade de progredir. Bom, ali aconteceu o seguinte: tem um meu primo, que era filho do meu padrinho, Carlos Ross, né? Foi numa viagem que fizeram, que ali eles viviam de changas fazendo toras de madeira e despachando via o rio Chapecó para depois entrar no rio Uruguai. Sim, porque o que tinha lá era floresta, né? Era floresta, né? Então aquilo era algum dinheirinho que eles conseguiram na época, né? E esse rapaz, então com 19 anos de idade, chegando lá no lugar de entrega dessa embarcação na qual eles desceram pelo rio Uruguai, foram parar no Uruguai. E lá ele encontrou pessoas que eram já localizados no Uruguai, várias famílias, aí convidaram e fizeram uma carta para o pai para que ele se destinasse
para essa região. Para essa região, né? Mas ele teve um tropeço muito grande. Foi na fronteira entre Livramento e Ribeira. Sim. É ali a decepção. Ali chegando, né, com muita dificuldade, foi parar num hotel que o recebeu com a família, né? Ele era o pai, e nós éramos 3 irmãos e mais um sobrinho que o pai aperfilhou como filho mais adiante, né? E aí ficaram 14 dias no hotel, né? Enquanto faziam a tramitação da documentação, e ele foi infeliz no contratar o conselheiro que estava fazendo a tramitação da documentação, naturalmente, com pouco dinheiro ou quase nada. Esse camarada desapareceu e deixou ele plantado. Com a mão na frente e outra atrás? É, atrás, nesse hotel. E graças ao hoteleiro, dono do hotel era um cidadão espanhol, né, muito querido, hospedou o pai 14 dias e aí não tinha como pagar a conta. Como pagar a conta, né? É. Aí depois ele conseguiu um emprego para ele, para ir para uma estância no município de Livramento, né? Sim. Mas no interior. Porém, lá ele teve... Era a colônia de Santa Rita lá, né? Não. Ainda não? Ainda não. É, então, nessa localidade lá, chamavam Pedregal, né? E nessa estância, a mãe foi como servente, cozinheira, sei lá o que mais, e o pai era o hortaleiro. Mas a mãe não se deu lá e nem o pai, pela dificuldade da língua, né? Ah, certo. Não havia entendimento. Ainda não compreendiam bem o português. Aí eles retornaram para Livramento e foram trabalhar no Marco do Lopes, um cidadão que tinha um comércio ali muito forte, né? E a nossa residência, fomos morar, o pai foi morar já em solo uruguaio, né, que ficava bem de frente, né? Ele tinha comércio internacional ali, né? Esse cidadão é o seu Dario Pereira, o nome, né? Aí houve um incidente lá do comerciante, né? Ia com o secretário dele, né? Que o camarada terminou matando o seu Pereira, né? É, então, aí a mãe chorava muito e se decepcionou lá e pedia que o pai fosse embora desse lugar, né? Porque não tinha clima, né? Aí esse seu Pereira indicou para um amigo dele ou um parente na vila de Porteirinhas, no município de Livramento, né? Então o pai foi para lá trabalhar com a família Pereira, que eu não recordo o nome, né? Lá, né? Em Porteirinhas, que mais tarde passou a chamar-se Pampeiro, ou atualmente. O senhor já era Pampeiro. nascido, seu João, o senhor nasceu em Santa Catarina? Não, eu nasci na Rússia. Ah, o senhor nasceu na Rússia? Eu saí de lá com menos de 2 anos de idade. É, e tem um irmão que nasceu na Alemanha, que já é falecido, era o José, né? E depois aqui ali em Livramento a gente morou ali 14 anos e depois surgiu aquela possibilidade, como o pai era agricultor e queria plantar trigo. Sim. Era um cultivo ainda inédito por aqui, né? Aí, então, lá em Livramento, passado já os 14 anos, que morou nessa zona do distrito de Livramento e Santa Rita, né? Que foi a última localidade onde nós residimos lá, né? E, então, nós estávamos, na época, trabalhando numa lenheira, transportando o eucalipto para a estação de estrada de ferro de Santa Rita, que ia para o Swift de Livramento, sim, né? o frigorífico. Rosário.
de Rosário, né? E dali eles, quando soube que havia essa colonização na Olha Negra, né? Veio para cá junto com outro amigo dele, que era nosso vizinho lá na época, né? E aí eu não lembro bem a data quando ele veio para Bagé, né? O amigo conseguiu se localizar uma área aqui na Olha Negra, na colônia da Olha Negra, e o pai ficou na expectativa, mas não surgiu nada, né? Então não tinha, né? Aí ficou os 14 anos lá, aí a convite desse amigo, que já morava na Olha Negra, né? Ele veio e tinha conseguido uma chácara, que o pai veio com a intenção de adquirir, era em torno de 20 hectares, ou aproximado, né? Mas chegando em Bagé, quando nós chegamos, mas aí eu gostaria de transcrever o nosso roteiro para chegar em Bagé, né? Então tinha esse compromisso de comprar o parcelado, não sei como é que era na época, né? Mas chegando em Bagé, outra decepção, porque não pôde fazer a compra do negócio por ser estrangeiro. Não era questões legais? Na época aqui existia, eu acho que até hoje ainda existe, a faixa de fronteira, estrangeiro não podia comprar. Aí o escrivão da Olha Negra, assim, João Marimon, parece que era o nome, né? João Marimon. Ele disse, conversando com o pai, ele disse, seu Pedro, isso vai demorar de 30 a 60 dias para eu conseguir essa licença para o senhor, a ver se poder adquirir essa área, né? Aí ele ficou na expectativa, mas o proprietário desistiu do negócio porque não podia esperar, ele já tinha aguardado um bom tempo, meses de negociação, né? E desistiu do negócio e vendeu para outro. Aí ele ficou na iminência de ter que retornar a Livramento, porque a família ficou lá. Eu tinha vindo com o pai nessa viagem, então eu gostaria de falar um pouco na viagem, da nossa viagem vinda, para dar mais destaque um pouco ao movimento, né? Nós viemos com carreta de boi, né? 3 juntas de boi, né? E saímos de Santa Rita para chegar aqui na Olha Negra em véspera de Natal, foi bem na véspera. Isso levava dias, essa viagem? Nós passamos mais trabalho no caminho, porque houve um temporal, uma chuvarada, e não permitiu nós atravessar o município de Livramento para Dom Pedrito. Tinha que passar o rio? Passar o rio. Não tinha ponte na época, não tinha condições, né? Então a gente teve acampado lá numa fazenda, aguardando a baixada da água lá 3 dias. Aí se armou um novo temporal, né? E nós acampados lá. E o pai com ideia, disse, olha, filho, vamos retornar. E é mais fácil nós retornar, porque já que não tem estrada, não se pode seguir viagem, né? Então vamos retornar. Aí eu fiz ali uma relação com os familiares do fazendeiro, os guri. Nós íamos pescar, né, para passar o tempo. E aí passaram uns tropeiros na tal passada e eu vi a altura da água que tinha. Dá para passar. Para passar. E o tempo estava ameaçando chuva, né? Eu fui correndo, uni os boi para nós poder seguir viagem. Tal aconteceu. Atravessamos, andamos uns 3 quilômetros e pernoitamos, né? Caiu um toró d'água que nos molhou tudo, né? A gente não tinha recurso nenhum, né? Porque nosso acampamento era ao lado da carreta, ou embaixo. Sim, era precário. É o caso, né? Mas aí demos continuidade à viagem, né? Para chegar em Dom Pedrito, e pernoitamos vários lugares. O último trajeto de Dom Pedrito, a gente não sabia o roteiro, né?
E, então, por informação, nós indicaram para ir a Bagé, tinha que passar por São Sebastião. Então, nós de Dom Pedrito, nós fomos ao rumo de São Sebastião. Lá também pernoitamos e depois viemos no dia seguinte de São Sebastião, pernoitamos em São Martim, né? Na época, em São Martim, ali, ficamos numa chácara ali, e aí então nos indicaram a rua que nós tínhamos que passar, né? E pediram que nós fizéssemos um pouco urgência, sair bem cedo de madrugada, ao clarear do dia, por causa do movimento da cidade, né, no caso, né? E ali então nós atravessamos descemos pela rua de São Martim, pegamos a rua João Teles e passando e viemos acampar ali em, como é que chama ali, a Vila Ipiranga, hoje, naquela época não era um campo aberto ali, e ali havia uma área que era tipo de uma praça, ali, uma pastagem, e a gente largou os animais para pastarem um pouco. Sim, dar uma descansada. Ali, e nisso veio um rapaz do exército dizendo que nós não podíamos acampar ali, porque ali era lugar de instrução do quartel, que na época era e faziam instruções. Eles estavam acampados, o regimento na Associação Rural de Bagé ali, e faziam instruções nessa praça. Aí prendemos os bois, seguimos para diante, né? Nem deu para fazer café. Então, certo encontro, em seguida vieram os milicos para fazer instrução, nós estávamos unindo os bois. Não, pelo menos não era mentira. Ali demos continuidade, continuamos, fomos pernoitar seguindo viagem ao rumo da Ulha Negra, nós fomos parar ao lado do rio Passo do Pinto, que chamavam, ali nós pernoitamos ali. Ali o pai teve os primeiros contatos, nós ficamos ali, num vizinho que na época foram ali curiosos, eram uns rapazes, nós visitamos ali e nós fomos e pescando, ali pescamos uns lambaris, porque outra carne não tinha. Né? Então ali, aí fizemos contato ali e eu tive, como se diz, uma notícia boa ali, eu gostei dos guris que nós visitaram ali, né? O pai, à noite, foi na casa do vizinho, que era o seu João Furich, que morava a poucos, questão de aproximado de 1 quilômetro de distância ali, e conversou com eles ali. Esses rapazes aí já disseram, mas tu está chegando numa boa hora. Véspera de Natal vai ter festa. Vai ter festa, é um baile para ir, né? Então já combinaram ali que nós íamos nos encontrar no tal baile lá. Confraternizar. Que foi, para mim, uma noite importante na vida, porque foi onde eu conhecia a dona Ana? Que legal. Ela era uma guria. Presentinho de Natal, seu João? Presentinho de Natal. A sapeca, com 13 para 14 anos de idade. Porém, a gente, chegando na Ulha Negra, nós fomos parar na casa do seu Samuel Liber, que era o amigo de Livramento que tinha vindo morar ali nós ficamos hospedados. À noite nós fomos no tal baile, né, que é onde deu essa coincidência, nada, e ali ficando. Bom, mas passando ao caso, né, da propriedade... E ali o senhor já pegou a dona Ana e botou na carroça ou ainda levou um tempo isso aí? A gente só se olhou e ficou no pensamento. Né? Isso aí durou aproximadamente 10 anos. O namoro foi longo? Foi longo, né? Não, nem namoro era apenas olhar.
Mas até o senhor poder se casar foi que a sua família se instalou. É, isso aí, né? Então, voltando um pouco ali, então a gente ali nós moramos na casa do amigo Samuel, né? Durante vários meses ali, né? Até que o pai conseguiu a tal licença e nesse meio tempo surgiu uma outra chácara para ser vendida. E é onde ele comprou esse campo. Aí, eu voltando um pouco ao como é que se diz, ao dono do cartório, né? Que tinha tirado uma licença. Aí ele, em vez de pedir, ele disse para o pai no assunto, não, o senhor é um homem trabalhador, o senhor não vai ficar comprar 20 hectares, eu vou lhe tirar uma licença, o senhor comprar até 80 hectares. Que é para botar os braços mesmo. É o caso, né? Então isso criou um entusiasmo, né? E aí surgiu uma área de 18 hectares que o pai comprou depois. Aí, depois de fechar o negócio das 18 hectares, né? Aí eu voltei com o pai para Livramento, né? Junto à família, para providenciar na mudança. Sim, né? sim. Que vieram depois de trem, mais os outros 2 irmãos que tinham ficado em Livramento. Entendi. Né? O senhor veio com seu pai primeiro. E eu tinha vindo já fazia 2 meses, ou quase 3 meses, que já estava em Bagé, né? E então aí depois é que veio a família. Né? A sua mãe deve ter ficado muito feliz de ir embora de lá. É o caso. Né? Então o que o pai fez lá foi o seguinte, liquidou o que ele tinha nessa fazenda onde ele trabalhava, né? Ele tinha direito a criar um determinado número de animais e já conseguiu reunir em torno aproximado a 20 cabeças de animais, de gado, né? Foi o que ele tinha para vender lá no rancho. Nós morávamos em rancho de taipa, né? De capim, né? Não tinha casa, nós morávamos lá, era tudo improvisado, né? Como se diz, né? Aí veio a família, veio de trem e trazendo mais uns pertences, né? Que veio de trem, o irmão mais velho, né? E eu fiquei para trás em Livramento, né? Não vim no trem, nós viemos a cavalo, eu e o irmão mais velho, o Pedro. Nós viemos em 4 dias a cavalo. Aí peguei uma estrada já conhecia mais o caminho? Então a gente veio mais ligeiro e graças a uma época que não tinha chuvarada. Sim, pegou um tempo bom. A gente passou 2 rios ou 3 que tinha no intervalo, nesse trecho, né? Sem problema nenhum, porque as águas estavam rasas. E a gente veio a cavalo novamente. Assim que eu fiz o trajeto de Livramento a Bagé, por terra, uma vez de carreta de boi e outra vez a cavalo. Nós éramos 2 irmãos, trazíamos um cavalo a cabresto cada um, né? Eram 4 cavalos, que eram os animais de trabalho, com quem iniciou a trabalhar já na área das 18 hectares. E essa área que o seu pai comprou é a área que a sua família tem até hoje? Não, ele logo em seguida, né, a gente, como era uma área pequena, né, aí surgiu mais campo, né, para ele passaram 2 anos de trabalho, né, ele já começou plantando trigo e linhaça principalmente, que se plantava muito naquela época, né, então a gente ficou trabalhando ali nesse local, não me lembro mais o tempo, eu sei que ele vendeu para comprar uma área maior, como tinha a permissão, o entusiasmo. Até 80 hectares. E aí tinha terminado de vender os bois que nós trouxemos para cá, que trabalhava, e mais alguns trocados, na época conseguiam fazer um negócio maior. Aí a nossa área de trabalho passou para 30 e poucas hectares, né, no caso, né? Eu soube que o seu pai e sua mãe eram muito católicos, né? Sim. E, enfim, após a fixação ali, eu sei que o seu pai construiu a Capela Cristo Rei lá fora, né? Exatamente. Não, ali na Trigolândia, nossa adaptação foi rápida e teve muito apoio ali do pessoal, da vizinhança, né? Então,
a mãe tinha o hábito de ir todos os domingos à missa, né? Então, isso era sagrado. Todos os domingos a gente fazia. E depois aí depois começou a aparecer propostas para o pai, como a gente era uns quantos irmãos, né? Então ele conseguiu um negócio para trabalhar, isso passado já no ano de 48, trabalhar numa área de maior de campo, né? Aí o pai, quando teve a proposta, se animou, se encorajou, comprou um primeiro trator, que era um trator movido a querosene na época, né, com um trator rodado de ferro, né, porque a localização dessa área onde o pai foi trabalhar no Planalto do Adail, chamavam, né, mas Jaguarião Chico, a denominação do local, né, e ali ele começou a plantar milho, né, e essa fazenda era uma fazenda grande, né, depois foi dividida, vários herdeiros, né, e o seu Cabral ofereceu o campo já, em seguida soube que tinha trator, o senhor aqui vai progredir, não tem condições de trabalho, né, e não, já está trabalhando numa fazenda, né, e ele nos proporcionou ali um ganho, e a cada 2 anos nós trocava de área. Sim. Então, naquela época a gente plantava, não existia adubo para o trigo. Então fazia lavoura nova, né? Então renovava a cada 2 anos. O interesse do dono da fazenda era limpar o campo, né? Porque o campo era tomado de xirca. Sim, era o Pampa original, né? Aquele campo sujo. O campo nativo, né? E a primeira área onde nós fomos trabalhar era uma área de 5 quadras de campo, né? Então eles dividiam o campo, ainda o pai ajudou na divisão do campo e plantava numa parte, depois plantava noutra, né? E ali, depois eles trocamos novamente de área dentro do campo, porque a finalidade deles era limpar o campo, né? E o pai, quanto mais podia, mais avançava, né? Na área, né? Como se diz, né? E sempre cultivando, já no ano seguinte, já no segundo ano já cultivamos trigo, né? Naquela época se semeava o trigo à mão, né? Porque não tinha plantadeira, né? Era plantar à mão, nós gradeamos para tapar o trigo, usamos os cavalos, né? Faz um grade para tapar com um grade de dentes que tinha na época, não saberia dizer o nome na casa. Mas ali a gente conseguiu produzir, né, bastante. Passado trabalhando lá, a família morando na Ulha Negra ali, que depois passou a chamar-se Trigolândia. Não sei se eu teria essa pergunta aí. Já vamos falar disso. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Eu estou conversando aqui com o seu João Tropman Hahn e depois do intervalo a gente volta com Guardados da Memória. Até lá. Muito bem, estamos de volta com Guardados da Memória. Eu estou conversando com o seu João Tropman Hahn, que está conversando comigo aqui sobre a formação do interior do município aqui. Eu soube que o seu irmão foi que batizou a Trigolândia, né? Foi. Isso aí, passado anos, eu não recordo o ano, né? Então houve uma reunião da comunidade onde debateram para dar uma denominação à localidade, à colonização, que se chamava Friedenau, acho que era uma coisa, não sei o nome que tinha, então que era trocar o nome. Aí surgiu o nome de Trigolândia. Sim, foi feito um concurso na época?
Não era bem um concurso, era uma reunião do grupo, da liderança, podia se chamar, talvez, né, da localidade, e onde compareceu alguém representando o município e levou esse nome para aprovação da Câmara de Vereadores. Que era em Bagé, né? Na época tudo era Bagé, né? Então aí surgiu o nome de Trigolândia em homenagem ao que se cultivava. Ao ciclo de cultivo do trigo mesmo, né? Na época, né? E a gente fez na Trigolândia, surgiu os movimentos sociais e também as festas da imigração, né? Que todos os anos faziam, né? E aí surgiu as festas do trigo, né? Então aí a Trigolândia ficou hoje famosa e conhecida, né? Dessa localidade. E apesar da imigração inicial para a Rússia, esses imigrantes sempre conservaram os costumes alemães, né? Sim, é sempre a língua alemã, porque eles falavam o russo porque aprenderam, assim como nós somos hoje brasileiros aqui, e os filhos são brasileiros, é a língua, mas a língua que se falava na colônia era alemã, porque era a maioria do grupo, né? Então, sim. O senhor me disse que durante toda essa trajetória aí, que foi duríssima, né, até chegar aqui em Bagé, e, no caso na Trigolândia, se instalar, em um belo momento o senhor avistou a dona Ana. Como é que foi a corte? Eu já disse que a gente conheceu na chegada, na noite, na casa dela, que era essa festa do baile. Do Natal. Né? A gente olhou, gostou, não sei, admirou, e admira até hoje. Até né? porque não podia fazer muita coisa também, né, não podia seu fazer João? muita coisa, né? E eu fui mantendo contato com os familiares, e ali na época da juventude, nas reuniões, né? E assim, muitos anos, né, de convívio, né, como se diz, né? E aí até que surgiu o verdadeiro interesse, né, de namoro, né, que terminou se concretizando no casamento, que, graças a Deus, uma família bem... Já há mais de 60 anos o casado, seu João? Há mais de 60 anos, né? Que legal. E eu soube que o senhor se casou na capela que o seu pai construiu. Isso aí. Nesse meio tempo, o pai assumiu na véspera, praticamente não foi uns 2 ou 3 anos antes, construiu essa capela. Ele era o presidente da comunidade católica da Trigolândia, onde surgiu a denominação, depois da capela, quando foi inaugurada, o nome de Cristo Rei, né? Então houve um debate entre as pessoas ali na época da denominação, né? E muitos queriam que fosse Capela de São Pedro, né? Outros estavam de São Francisco, outros... Cada um com a sua fé. Aí terminou sendo a Capela do Cristo Rei, né? Que, para contentar todos. Sim, para ninguém brigar, não descontentar nenhum santo, vamos homenagear Jesus que pega todos. Coisas, né? E nessa construção da capela eu tive parte bastante grande na construção, porque o pai era o construtor e eu era o ajudante. O ajudante? Virou massa, sentou tijolo? Então, essas coisas, né? Não, eu era de tábua. Era madeira? Era madeira. Na época, só o telhado que depois foi feito de telha. De telhas, né, no caso, né? Mas toda ela era de madeira, tábua. For o piso de tábua, né? todo de tábua, né? Meu pai construiu várias casas assim, né? E eu sempre ajudava nele nesse serviço, né? E dali dessa casa, tem uma partezinha interessante, talvez, por o seguinte, eu avistava a casa. Era vizinho de porta. Veio retirar, então eu subia lá no telhado
E ficava espiando? Chegando a ver se havia possibilidade ou não, né? Sim, pô, vai que ela me enxergue também. Às vezes via ela ir para trás da casa, né, na distância, né, contemplando. Daí foi Era outros tempos, né, seu João? Interesse, né? Era mais romântico, né? O caso. Era mais amor, né? Isso aí. Seu João, o senhor e a sua família foram pioneiros em termos da mecanização, né? O senhor estava falando desse trator, foi o primeiro trator, a primeira colheitadeira. A gente deu um exemplo de colonização mecanizada que já estava surgindo na Trigolândia, ou na Ovelha Negra, melhor dizendo, né? A mecanização da lavoura, né? Então, dos primeiros tratores que surgiram ali já houve antes famílias que compraram antes o trator, e o pai comprou o primeiro trator em 48, no ano de 48. Foi quando começou a nossa trajetória no Planalto do Adail, né? A lavoura. E ali a nossa lavoura foi se expandindo e serviu de exemplo para muitas outras famílias. E nessa época, né, entre 50 ou até o ano de 60, todos os meses apareciam novas famílias. Pois eu ia lhe perguntar, como é que aconteceu a formação do povoado? Foi assim, veio e deu a notícia, olha, aqui tá bom. A notícia, né? E o líder Pode vir. Que nós tínhamos lá, e surgiu o nome da colonização bem antes, ela começou, me parece que em 24, ou 29, todos os anos apareciam novos pessoas interessadas em áreas. Adquirir áreas. Para produzir o trigo, que era o principal objetivo na época. Né? E se expandiu. Nós chegamos no ano de 52, 53, de ser, vamos dizer, o maior produtor de trigo no estado na época, né? Porque havia outras colonizações, né? Carazinho, parece que foi a primeira festa do trigo, mas Carazinho perdeu para nós na época da escolha da Festa Nacional do Trigo. Então, pelo grupo que se formou de plantadores na região, tomaram, em todo o município de Bagé, nessa região, um distrito de Tupi-Silveira, que chamavam, né, foi colonizado por pessoas, né, de origem alemã. E aí começaram a nascer os filhos, seu João? Isso aí, a gente, houve o nosso casamento, foi no ano de 56, né, aí depois surgiu os filhos, né? E nós trabalhamos com o pai unidos, né? Nós éramos os trabalhadores que ele tinha. E, lógico, ele contratava mão de obra de terceiros também para poder produzir, né, no caso, né? Então, e foi aumentando a mecanização. Segundo ano, já em 59, compramos o segundo trator, né? Então, aumentou-se a área. Agilizava o serviço. Os demais maquinários pertencentes à agricultura, né? Então, como a lavoura foi crescendo, então naquela época, inicialmente, aí você cortava o trigo à foice, né? Emparvava para depois fazer a trilha. Sim, tudo era braçal. Era braçal, né? E aí surgiram as máquinas, melhoramento. A nossa primeira máquina de colheita de trigo foi uma máquina rebocada, que chamavam, que era presa ao lateral do trator, que colhia e ensacava o trigo. Era uma revolução. Então foi evoluindo. Dali surgiu o melhoramento. Aí apareceu, passado mais uns anos, a máquina que colhia frontalmente e tinha o ensacador, né? Então a primeira máquina com plataforma de ensacamento foi adquirida pelo pai, uma firma que era de Santa Maria e tinha representação
Pelotas também, né? Era, como é que era o nome da firma? Não recordo agora. E eles proporcionaram a primeira máquina para o pai, na região, na época, né? Então a gente tinha essa dominação, esse conhecimento que fomos os pioneiros em mecanização da agricultura. Mecanização da lavoura, né? E quando é que o senhor deixou residência, né, na campanha e veio para Bagé? Isso era para a gurizada estudar já? Já era para estudo dos filhos, porque evidentemente nós tínhamos no casamento foi surgindo os primeiros herdeiros, né, como se diz, né? Então na época a filha mais velha que é a Madalena. Ela já veio para a cidade, houve necessidade de vir para a cidade, para poder pôr no colégio, porque na campanha os colégios distantes, o mais próximo tinha a distância de 2 léguas, hora para a menina caminhar a pé, não dá. Que era o trajeto, não tinha. Condução para levar também não tinha, porque a gente era muito ocupado com o serviço, né, como se diz. Olha, seu João, em 2018 está difícil estudar no campo, eu fico imaginando na sua época. Mais tarde veio a Marta, né, e mais logo depois o Afonso. Sim. E então, nessa época, eu tinha necessidade e queria proporcionar um estudo para os filhos. Para de repente passar menos trabalho com o senhor. Isso aí, exatamente, para não ter que passar aquele trajeto que a gente passou na vida, que a gente não destina para ninguém. Não quer para ninguém. Ninguém, no caso. Né? Mas aí a gente surgiu a oportunidade a Ana não queria vir para a cidade, não queria morar na Trigolândia, perto da mãe. Como se diz, e lá já tinha o colégio, aquelas coisas, né? E eu convenci ela, depois de muita conversa e ideias, né, de vir para a cidade. Mas a oportunidade surgiu pelo seguinte: faleceu um tio da Ana, que morava em Bagé, uma família numerosa, né? Aí a viúva, a senhora que ficou com a casa, era casa grande, né, resolveu vender esse prédio e ofereceu para mim, né, que ofereceram através de familiares. E aí eu mudei de ideia, eu já tenho até comprado uma chácara na Trigolândia para me mudar a família, trazer a família para a Trigolândia, né? Mas aí eu consegui comprar uma casa e vamos para a cidade, né? Sim, foi meio de ocasião, como você disse. O caso. Então, aí a Ana terminou concordando, como a casa era de parentes, né? Então a gente adquiriu essa casa, né? E ela foi morar lá. E a senhora que me vendeu a casa... O senhor lembra o endereço, seu João? O senhor lembra o endereço dessa casa? A casa fica na rua 18 de maio, como é o número, mãe? 861. 861. Na região da Baixada. 861. E ali a gente, quando passado um pequeno tempo, a gente fez uma reforma de uma casa, né? Porque a casa era mal dividida, um terreno grande, né? Mas era mal dividida, né? E a gente fez uma reforma inicial. Passado mais ou menos uns 5 anos, ou 6, não lembro bem, né? A gente transformou a casa numa casa de material. Sim. Aí contratamos um engenheiro, doutor Genovese, que na época trabalhava para a prefeitura, fez a planta e eu consegui erguer uma casa no sistema moderno, como se diz na época, né? Que é onde moramos muitos anos, né? Nessa casa, né? E depois depois que se relacionou na cidade, né? A gente ficou mais conhecido, né? E com mais amigos, né? Como se diz, né? Construiu novas relações aqui. Mais relações, né? A gente já foi
foi melhorando as condições, né? Mas aí a família morava em Bagé e eu trabalhava lá, que ficava quase que a mesma distância, 60 quilômetros da cidade para o interior, né? Era a distância que tinha do rio Ulha Negra até a propriedade do interior. E daqui também tinha mais ou menos isso aí, né? Seu João, o senhor já tá com 90 anos e está ativo. Quais são as suas atividades hoje? Olha, eu continuo na mesma atividade que eu comecei praticamente, com pecuária. Hoje trabalhando com pecuária, porque passado alguns anos a gente abandonou a agricultura, começou a ficar muito difícil, trabalhoso, houve várias intempéries e várias coisas que transtornou a gente mudando de ideia. A agricultura está sujeita ao clima, tem vários fatores. Clima, temperaturas e essas coisas todas, né? Aí eu, como já gostava de lidas de campo, porque fui criado com o pai trabalhando em estância, né, onde tinha bastante gado, a gente usava como guri, na época, ajudar a encerrar o gado na mangueira e essas coisas todas. Sabia andar a cavalo, sabia? Andar a cavalo, né? Então a gente foi gostando. Aí passei a pensar numa pecuária, né? Então quando surgiu aqui em Bagé, as áreas dessa denominação dos assentamentos, né? Essa área lá era uma área privilegiada e muito cobiçada para isso aí, né, no caso, né? Aí os proprietários resolveram vender as áreas, né? Então, e me ofereceram, eu arrendava na época, passei de meeiro a arrendatário, numa parcela que tocou para a família Bubini, moravam em Porto Alegre, e o seu Bubini, uma família de Bento Gonçalves, me parece que era o dono. Aí a viúva resolveu vender o campo, né? Aí ofereceu, eu não podia comprar uma pequena parcela. Não dividiam essa área que eu ocupava na época, né, de surgir esse negócio, foi vendida para um senhor que era de Caçapava, que comprou toda a área, né? Então, na época, eu estava visando comprar uma propriedade onde eu moro hoje, né? Que eu passava ali e via aquela área, uma área produtiva que era só pecuária, né? Então, a gente ficou pensando, aí em vez de comprar onde nós morávamos, que eles em princípio eu não podia comprar, porque em toda a área eu não tinha condições, né, de assumir, né, a venda no campo, né. Propuseram um prazo e essas condições todas, mas a gente faltava o dinheiro. É o caso. Então, aí não, eu vou comprar uma área, né? Mas cansado dessa atividade e o mau atendimento que havia na época no interior, a gente passou muito trabalho, né? Porque não tinha estrada, né? Então, né? E eu já nessa época, né, quando eu comprei essa outra propriedade onde hoje moro, né, eu visava a faixa, essa estrada que vai para o Aceguá, né, aqui, né, que tinha sido aberta, inaugurada uns anos antes, mas não concluída, né. Então comprar uma propriedade ali, surgiu uma oportunidade, condições de compra, né, e a gente assumiu e desistiu de se interessar na área. E eu liberei a área à venda para essa família, né. Aí surgiu esse candidato, que era o seu Gabriel, não me lembro o sobrenome agora, né, que era um fazendeiro de Caçapava, né, comprou essa área toda, né. Ele trabalhou, morou lá uns quantos anos. Aí não resistiu à insistência que tinha na região da colonização da reforma agrária, né, porque começaram a cobiçar essas áreas maiores, assim, para localizar esse tipo de acampamento que surgiu em Bagé. Até hoje parece que já foi superado, já está dando resultado, né? Mas o início todo... Sim, foi turbulenta, esses assentamentos, a chegada. Começa que a maioria não queria ceder essas propriedades para essa finalidade, né? Porque havia outros interessados.
interessados, mas surgia campo para venda a prazo e em condições. E foi como eu consegui progredir, né? Mas aí já, na época, eu acertei a toda a benfeitoria que tinha dentro dessa propriedade, que eram 8 quadras e um pouco de hectare, né? E a gente fez todas as benfeitorias que tinham, eram minhas, os aramados, as divisões, galpões e casa de empregado e tudo o que tinha lá. E esse seu Gabriel foi uma pessoa muito sensível, e eu me acertei bem com ele, transmiti alguns galpões e as cercas, ele me indenizou, porque e com esse dinheiro eu consegui pagar esse campo que eu que está até hoje. Aonde hoje eu moro, né? Como se diz, né? Vendendo um gado. E, a princípio, o negócio para fechar do campo, eu usei um dinheiro, um recurso próprio que tinha em casa, né, como se diz, e vendendo uns animais, ele me recebeu 120 animais, aliás, 80 animais. Eu tinha uma área arrendada fora dessa área, já lá na fronteira do Uruguai, né? Na mina, melhor dizendo, na mina do Aceguá? Do Aceguá. Ali eu tinha uma área onde eu já tinha conseguido reunir uns 120 animais. E esses 20 animais, eu vendi 120 animais, eu tirei 60 animais, o restante eu entreguei na compra desse parte do pagamento do campo, né? E aí passei a me mudar definitivo para essa área, né? E voltando ao seu Gabriel, né? Ele me pagou com prazos e acertos, as indenizações da propriedade do que eu tinha de benfeitorias, né? Que não pertencia ao campo, nem eles interessavam, né? Eles queriam era vender o campo. E tinha uma proposta para vender para o governo para fazer assentamento. A reforma que veio agrária. surgir bem mais adiante. Seu Gabriel trabalhou lá 5 ou 6 anos, eu acho, e aí não resistiu a insistência, a sede, né? Então terminou vendendo para essas finalidades, né? E ele adquiriu, voltou para Caçapava, né? Seu João, o senhor está me contando aqui a sua trajetória, e foi uma trajetória inacreditável, assim, em termos de todas as durezas que o senhor e a sua família passaram, né? Mas hoje o senhor está com 10 netos, 2 bisnetos. Isso. Os filhos todos encaminhados. A gente voltou e uma das proposições que a família tomou desde o início do nosso casamento era procurar como se diz, estimular o ensino. Né? Na campanha era difícil e por isso foi a necessidade de vir para a cidade. Né? E graças a Deus tudo deu certo até aí, né? Conseguimos formar os 4 filhos. Sim, no ensino superior. Todos eles são com faculdade, né? Hoje trabalhando por conta própria também, já não sei disso, né? Então isso aí é um orgulho. Sim. E os netos, seu João? Isso aí já fica mais difícil de entender, porque todos têm as suas ideias, né? Como se diz. Hoje já tem netos formados também. Sim, já tem 2 bisnetos, né, João? Né? Porque seguiram os ensinamentos que aprenderam dos avós. Então, estão aí trabalhando, né, como se diz, graças a Deus, e com bastante saúde, né? Eu, nesse meio tempo, eu perdi 2 irmãos, né, que trabalhavam comigo, porque o pai, para dividir as maquinárias, na época, quando nós recebemos esse campo lá, das 8 quadras de campo, o pai trabalhava como se diz, em parceria com o dono da fazenda, né? No caso, né? Mas aí, então a gente
conseguido, graças a trabalhos e dedicação, a chegar onde chegamos. Muito legal, parabéns, seu João. Até a data de hoje, né? Muito bem, esse foi o Guardados da Memória. Eu conversei com o seu João Tropman Ram, e quem quiser ficar ligado nessa e outras produções da TV Câmara, acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Obrigado.